Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E eu quero, desde já, convidar você à oração, que você seja impactado nessa noite pela palavra de Deus e que você sinta anseio por Deus, anseio por buscar a sua face, por orar, porque a oração é um passo principal da vida do crente. O principal, número 1, é a exposição bíblica ao coração através da leitura, meditação. E a leitura, fará com que você perceba os muitos assuntos que você precisa apresentar diante do Senhor. Eu quero dizer para você, responder a sua pergunta, se você já a fez. O que eu devo fazer primeiro, ler a Bíblia ou orar? Você deve começar, é claro, fazendo sua oração antes de ler a palavra, mas a ênfase deve ser a leitura da palavra. A palavra de Deus vai entrar no seu coração, vai abrir os seus olhos, vai mostrar a você o meio em que você está espiritualmente. E aí surgirá no seu coração as motivações de oração. Você vai passar a ver sobre seu casamento, sobre seus filhos, sobre seu futuro, sobre seu trabalho, sobre seus negócios, sobre seus relacionamentos, porque a palavra de Deus, ela ilumina, e ela ilumina o caminho, e é muito importante que você compreenda isso. Então, eu vou falar sobre oração, e, é claro, o texto bíblico que está em Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, verso 1 a verso 8, diz assim a palavra: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Você pode repetir? Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Agora juntos aqui na tela, verso 1. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre, sem nunca desanimar. Agora acompanhando na sua tradução, a partir do verso 2. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me perturbe muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz, o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Eu gostaria que lêssemos de novo o verso 7. Ouvindo a sua voz, você deve ler: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vamos orar? Meu Pai, é no Teu nome que nós oramos e pedimos a Tua presença, o Teu poder aqui sobre as nossas vidas. E assim, Pai, pedimos a edificação dos nossos corações mediante a exposição da Tua palavra. Sim, Pai, pedimos que o Senhor venha gerar em nós a construção necessária para que sejamos instrumento nas Tuas mãos, em meio a esta geração tão necessitada de perdão dos pecados, de arrependimento dos seus pecados. Faz em nós, Senhor, a Tua obra, de forma que, através de nós, o Teu nome seja glorificado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a palavra de Deus aqui nos mostra uma parábola de Jesus. Jesus conta uma parábola e o alvo dessa parábola está logo aí no verso 1. O alvo de Jesus era ensinar aos discípulos, aos seus ouvintes, o dever de orar sempre.
E não só orar sempre, mas também não desanimar orando sempre. Como assim? Uma pessoa pode até ter uma vida de oração, mas completamente desanimado. E esse desânimo caminha junto com incredulidade. Meus irmãos, somente o combustível da parte do Senhor pode restaurar as nossas forças. E é claro, Jesus está dizendo aqui que deve haver oração incessante, mas essa oração não pode ser com desânimo. Ela deve ter uma constância. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Algumas traduções está escrito sem esmorecer. Alguém aqui tem essa tradução? Alguém aqui tem ela? Sem jamais esmorecer. O texto da palavra, então, já estabeleceu o alvo. O alvo é que os discípulos tenham o objetivo de orar sempre, sem parar pelo meio do caminho. O desânimo na oração, o desânimo no coração, faz cessar a oração. É a segunda interpretação sobre o final do versículo 1. Uma pessoa desanimada, ela vive com altos e baixos. Uma hora ela quer, outra hora não. Então, o texto segue, Jesus contando essa parábola, verso 2. Havia numa cidade um juiz iníquo, um juiz que não temia a Deus e nem respeitava o homem. O título que é dado é parábola do juiz iníquo. Veja, um homem que não respeita a Deus, portanto, a iniquidade estava na vida dele. Ele não reconhecia Deus e não reconhecia os homens. Ele se sentia acima de todas as pessoas. Mas uma viúva pobre que também existia naquela cidade, o texto diz a mesma coisa. Veja bem, o verso 2, havia numa cidade certo juiz. E o verso 3, havia também, daquela mesma cidade, certa viúva. Jesus usa aqui a condição de uma mulher viúva. O que significa viúva? Ela não tem um marido para cuidar dela, para provê-la de todo o sustento, proteção. Ela não tem proteção sobre ela na pessoa de um companheiro, ela é viúva. E aqui o texto vai, na parábola que Jesus contou, ele conta a parábola expressando, em outras palavras, qual deve ser a condição de quem ora incessantemente. Uma pessoa que ora a Deus deve ser uma pessoa constante e que se sente necessitada do auxílio de quem tem a autoridade. Veja, Jesus poderia ter colocado aqui um certo jovem insistentemente pedia ao juiz. Um certo homem insistentemente pedia ao juiz, mas ele não fez isso. Ele colocou na parábola a condição de uma mulher que era viúva. Portanto, ela não tinha ninguém por ela, e isso é algo que nos chama a atenção aqui. Exatamente é essa condição que nós deveríamos ter no nosso coração. Então, ela insistentemente pede que o juiz tome providência sobre sua vida. E qual era o motivo? O texto diz, o versículo 3, havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Havia uma pessoa que se opunha a ela, uma pessoa que aqui é colocada como alguém que era inimigo dela. Veja, alguém pode até pensar, pastor, mas essa mulher não estava errada não, ela tinha um inimigo.
Veja, ela não estava se levantando contra o inimigo dela, ela estava buscando a autoridade de quem podia ordenar sobre seu inimigo. E essa é exatamente a condição de quem ora. Ele não toma providência para resolver com a própria força, mas ele ora ao Senhor para que o Senhor, que tem autoridade sobre todas as coisas, tome providência. Isso chama-se oração. O que é oração? Você conversando com Deus sobre aquilo que você não deve resolver com a sua própria visão. Você não deve fazer com a sua própria autoridade, pois ela nem sempre é devida dependendo do que aconteça. Nem sempre. Você tem toda a autoridade para agir com seus filhos. Agora eu quero até deixar claro aqui, né? Você tem que falar, porque vai que alguém fica orando a Deus, né? Senhor, vem e corrige meu filho, né? Senhor, eu estou orando e jejuando há tanto tempo e o Senhor não corrigiu meu filho. Deus vai vir corrigir o filho, irmãos? Vai vir? Você tem certeza disso? Pela palavra de Deus, irmãos, nós temos certeza. Agora fiquei até orgulhoso que eu vi uma convicção aqui. Eu sou pastor das ovelhas, né? Do mesmo jeito, eu de vez em quando pego um susto, né? Porque eu digo, rapaz, cadê o pastor dessa pessoa, né? Sou eu, né? Como assim pego um susto? Você imagina alguém responder, pastor, não sei não, né? Meus irmãos, diz uma história que um pastor, numa reunião de pastores, estava conversando à parte, e o pastor disse para o outro assim, eu não tenho medo de morrer, eu não me preocupo com a morte, porque eu sei que Deus vai cuidar da minha família. Aí aquele pastor, cheio da palavra de Deus, olhou para ele e disse, olha, você está bom de mudar a sua mentalidade, porque não é assim não. Deus cuidará da sua família, tanto é que colocou você como marido. Essa é a ordem natural. É a ordem natural. A ordem natural é aqui, eu vou orar para que Deus mova aquilo que eu não posso fazer. Aí vamos aplicar de verdade na família. Se o seu filho disser, eu vou fazer isso aqui, papai, e está errado, você com todas as suas forças vai dizer, não vai, porque isso está errado e eu sou seu pai, me obedeça. Essa é a sua parte. Mas ele disse que ia se matar. Eu digo, você olha assim para um lado e para o outro, né? Negócio que eu não posso dizer aqui que está gravando, né, irmãos? O que vai fazer, né? Mas você tem que resolver essa causa. Viu? Tem que resolver essa causa. Quando eu era pequeno, não é? Faz um tempo já, eu me lembro que a frase era, vamos ali, meu filho, né? Vamos ali. E aí a mãe levava no banheiro, menino ia, né? E ali resolvia. Ninguém se matou. Ninguém. Absolutamente. Essa é a parte do pai e da mãe. Qual é a parte de Deus orando pelo filho? Seu filho endurecido de coração. Você até deu um corretivo nele, mas sabe que o coração está rebelde. Aí sim você vai orar. Senhor, quebra esse coração duro, pois haverá um tempo que a minha autoridade terá cessado sobre ele. Porque essa pessoa, irmãos, essa criança hoje, um dia vai crescer, vai ter uma família, sua autoridade terá cessado sobre ele. Só há uma garantia de que ele dará certo, a presença de Deus na vida dele. Por isso nós incentivamos os pais, leiam a Bíblia com os filhos. Leiam a Bíblia com seus filhos. Conduzam seus filhos, acompanhem se eles estão lendo mesmo. Agora o grande problema é que às vezes, né, os pais não conhecem a Bíblia e não se sentem com autoridade. Eu vi uma pessoa filmou, né? Pegou lá um certo valor em dinheiro e saiu no meio da rua
oferecendo aquele dinheiro, mas a pessoa tinha que dizer um versículo bíblico de cabeça. Meus irmãos, o dinheiro ficou na mão dele e ninguém na rua sabia nada de Bíblia. Fiquei pensando, né? Vamos fazer um teste desse na igreja. Não é? Brincadeira, né, irmãos? Só para descontrair, só para você dar uma risada aí. Vou fazer isso. Mas pasme você. Está arriscado um ou outro se assustar, né? Nem todo mundo foi embaixador do rei, irmãos. Né? O embaixador do rei tem lá as tarefas para memorizar. Mas às vezes a pessoa só pega a Bíblia de vez em quando. Ou então ela sempre leu aleatoriamente. Eu estou sempre buscando, aqueles que eu dou discipulado, você está lendo a Bíblia em que parte? Você está na decisão de ler até o fim? Eu pego no pé mesmo. Só pego mais no pé do meu filho, né? Porque no caso, a autoridade minha sobre ele, ela é maior. E a fase que ele está vivendo. Mas quando que a oração entra e quando que a autoridade é a minha? Quando, em se tratando, eu dei o exemplo dos filhos, porém, para alcançar o coração, só a palavra de Deus. Então você tem que trabalhar com as duas, a autoridade de Deus e a autoridade sua. Se você não tem autoridade, observe o que tem que consertar e corrija e restaure a autoridade. Como é que restaura, né? Um dia um homem perguntou, olha, o problema meu é assim, assim, eu errei muito lá na minha casa. Qual é a orientação? Reúna, peça perdão, reconheça seus pecados e comece a exercer autoridade a partir dali. Essa é a orientação para quem errou muito. Um dia uma pessoa perguntou, pastor, meus filhos estão tudo crescidos, e agora? Eu digo, vá lá e diga, fiz tudo errado, me perdoe, e caminhe agora a partir de então. Me lembro quando eu me converti, eu tive que procurar muita gente para pedir perdão, né? Tive que procurar irmãos, foi complicado. Eu contei aqui já, teve gente que eu tive que procurar, gente que eu tinha agredido fisicamente, brigado na escola, né? E eu tive que procurar a pessoa. E eu fui sabendo, no jejum, fui sabendo, vou apanhar hoje, porque o arengue era feio, entre eu e aquela pessoa. E aí, entrei no jejum, fui até a pessoa, e pasme você, eu fui falar com ele logo em um dos lugares que a gente sempre brigava, que era em frente ao colégio. E aí eu cheguei, ele já se assustou pensando que ia ser briga de novo. E eu disse a ele, olha, me perdoe por tudo que eu lhe fiz. Aí eu digo, é agora que eu vou apanhar, né? Porque vai que ele diz assim, você é crente agora, não pode bater. Aí você imagina, né? O que poderia ter acontecido. Irmãos, eu fui preparado para apanhar, porque seria consequência de todo o mal que eu fiz. Mas qual o meu alvo? Meu alvo agora era declarar que eu nasci de novo. Isso não tem preço. Não tem preço. E eu pedi perdão e disse, olha, eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. Infelizmente eu lhe fiz muito mal, mas eu quero lhe pedir perdão, me perdoe. E eu quero caminhar sem esse peso no meu coração de todo o mal que eu lhe fiz. Meus irmãos, pasme você. Pasme não, é uma lógica. Eu estive uma vez pregando e lá no meio do povo estava uma dessas pessoas. Se eu não tivesse pedido perdão, como que me veria? As pessoas precisam saber que a minha vida mudou. Se eu tenho que pedir perdão, peça. E aí, a partir de então, você será visto como alguém que pediu perdão. Pode ser que elas não reconheçam naquela hora, mas à medida que entrará 1 ano, 2, 3, 4, 5, e você permanecerá firme, você então será reconhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus. E foi o que aconteceu. Eu tinha uma tia, uma tia, que ela chegava todo ano e perguntava, menino, tu ainda está na igreja? Aí no ano seguinte, o que ela me perguntou?
Menino, tu ainda está na igreja. Aquela fala assim de que isso é só fogo de palha, isso aí passa. No terceiro ano, irmãos, eu não falei pelo respeito, né? Mas ela podia interpretar como desrespeito. Mas a vontade que deu no terceiro ano que ela me perguntou: ô tia, volte daqui a 2 anos, eu estarei na igreja. Volte daqui a 3 anos, 4, 5, 6. Irmãos, faz 30 já. 30 anos. Nunca me desviei. E em nome de Jesus, pela infinita graça e misericórdia de Deus, não me desviarei, porque sei em quem tenho crido, e Ele é que é forte para me sustentar. E eu quero, com essas palavras, dizer para você que aquilo que você tem que fazer, você não deve passar para Deus. E aquilo que você não pode fazer, você deve orar sem cessar. Seus filhos são endurecidos, ore para que Deus quebrante o coração, mas exerça a sua autoridade de pai e de mãe. Deus não fará em seu lugar. Então, nós precisamos corrigir muito bem. E como que eu vou fazer isso? Como uma viúva que não tem ninguém para olhar por ela. Irmãos, eu me recordo de um determinado imperador. Ele foi até um local que eles tinham que ir de navio. E quando, eu me esqueci o nome desse imperador, mas ele, quando chegou lá, destruiu os navios, olhou para o seu exército e disse: nós só podemos ir daqui adiante, porque nem como voltar nós temos mais. E nós vamos vencer essa guerra. E o que aconteceu? Eles venceram. Você imagina os soldados lutando, dizendo: rapaz, ou a gente vence, ou nós estamos perdidos, porque não tem nem como voltar. Agora nós temos que nos tornar dono dessa terra para poder ter como voltar para nós. Então aqueles soldados, olhando para o meio, não tinha como fugir mais nos navios, porque não existia mais. Eu digo a você que você precisa se sentir desse jeito. Você precisa saber agora como que você vai fazer isso. Meus irmãos, e aí entra a necessidade de estudar sobre doutrina. Por que eu vou estudar sobre doutrina? Primeiro, você precisa conhecer sobre o nível que é o pecado do homem. O homem é totalmente perdido. Pastor, mas eu agora fui salvo. Meu irmão, quando você estuda sobre a depravação total do ser humano, o que é a depravação total do homem? Ele é totalmente em trevas, não há nada que ele possa fazer por si mesmo. Ele está totalmente na escuridão. E Deus, por sua graça e misericórdia, Ele abre um clarão em meio às trevas, e você só enxergou por causa que Ele agiu para com você. Muito importante nós deixarmos claro isso. Há quem pregue que uma pessoa pode escolher a Deus. Biblicamente, a pessoa só escolheu a Deus porque Ele fez brilhar a luz. Veja que é diferente. Aliás, um grande homem de Deus pregou nos Estados Unidos, em determinado local, e ele acreditava que as pessoas podiam escolher a Deus. E ele até, nas suas pregações, ele teve centenas e milhares de pessoas que se converteram. Mas depois que ele morreu, naquela cidade que houve um grande avivamento, também se tornou uma cidade com um grande índice pecaminoso, porque muitos desviados que haviam se convertido estavam agora desviados. E isso é o que a doutrina que acredita que o homem, ele pode escolher a Deus, ou seja, o homem tem a capacidade de escolher. Como o homem vai escolher se ele está totalmente na escuridão? Se ele jaz em trevas? Se ele não está meio caído, ele está completamente caído, nu, cego e nu. Como que ele pode? Ele só pode se Deus fizer brilhar a luz. Então a salvação é 100% atitude de Deus.
Você só levantou a sua mão um dia porque Deus fez brilhar a luz e você enxergou. Por isso que o correto, quando se faz o apelo, é: quantos aqui foram tocados por Deus? Diferente da outra visão. Qual é a outra visão? Olha, escolha hoje o caminho, amanhã você pode não ter a oportunidade. Aí a pessoa com medo, né? Quem quer ir para o inferno, né, irmãos? Lembra, Samuel, dessa fala? Ninguém quer morrer, mas todo mundo quer ir para o céu, né? Samuel que sempre fala isso. Ninguém quer morrer, mas todo mundo quer ir para o céu. Então, comece a dizer: olha, meu irmão, amanhã você pode não ter oportunidade. Comece a dizer, vai ter um ou outro que vai dizer: rapaz, eu não sou bobo, eu vou lá mesmo, o pastor vai orar por mim. Se converteu, irmãos? Não. A conversão, ela acontece quando eu vejo os meus pecados. Quando eu sei agora que eu estava perdido e só o Espírito de Deus, o Senhor, por meio do Espírito Santo, pode mostrar ao homem que ele está em trevas. Um dia eu perguntei para uma senhora, eu digo: e os seus filhos? Aí um filho estava desviado, aí ela disse: pastor, eu já abri mão, já disse para eles, vocês vão tudo para o inferno, porque vocês sabem o caminho e não estão. Aí eu fui dizer para ela, eu digo: não é assim, minha senhora. Meus irmãos, a pessoa que crê corretamente estará orando, pedindo a Deus misericórdia, sabendo que só Deus pode abrir os olhos deles. Mas se você acredita que o homem pode escolher a Deus por sua força, por sua própria escolha, você vai começar a dizer que as pessoas não prestam. E que, como ela disse: pastor, eu já disse, vocês não têm vergonha. Vocês ouviram a palavra, mas não querem nada. Meus irmãos, isso gera até problema de relacionamento. Eu quero dizer para você que aquele que crê que Deus é quem salva, 100% é Deus que age para o homem se converter. Você vai olhar com olhar de amor para o pecador e vai clamar a Deus para que Ele faça brilhar a luz sobre ele. Então, retornando para o texto de Lucas 18, nós precisamos dessa condição da viúva. E a pessoa nessa condição, Jesus está expressando que é uma pessoa que não sente que há nada que possa ajudá-la diante do juiz. E que ela precisa perseverar. Se você está pedindo um emprego, mas lá no seu coração você diz: eu estou aqui orando, eu sei que Deus abençoa, mas fulano já me prometeu. É bem essa pessoa que tem uma carta na manga, entendeu? Eu sei que eu estou numa luta aí, mas fulano disse que vai me ajudar. Aí você ora por orar, meu irmão. Não é essa condição, não. É alguém que sabe, fulano disse que vai me ajudar, mas se Deus não estender a mão, Ele não poderá me ajudar. É essa condição. Então você no seu coração, você vai levantar a oração realmente dizendo a Deus: Senhor, só o Senhor pode me ajudar, só o Senhor pode fazer algo por mim. Eu não tenho condições de esperar de outro lugar, somente o Senhor pode agir. Agora, vem a seguinte pergunta, e eu quero encerrar observando com você. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5. Por gentileza, capítulo 6, aliás, eu quero agora preencher essa oração incessante. Lá estabelece a oração pedindo justiça contra um adversário. Porém, eu quero engrossar aí a lista de oração sua, né? Porque eu acredito até que muitos aqui não têm um incômodo desse. Alguém que lhe perturba, alguém que lhe persegue, isso não é uma coisa que a gente encontra toda hora. Ainda que o mundo nos odeia, o sistema do mundo nos odeia, nós seremos sempre vistos de banda pelo mundo. O sistema do mundo e as pessoas que não têm Deus não compreendem nossa conduta, nossa fé, portanto sempre haverá um adversário. Mas o texto lá levanta uma questão como algo a mais.
Mas eu quero, na oração incessante, eu quero preencher os nossos alvos de oração. E aí a oração modelo preenche isso. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, leia comigo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só até aí, mantenha sua Bíblia aberta. Então aqui nós temos os dois primeiros assuntos. O primeiro é você orar sabendo que Deus é seu Pai. Ah, pastor, é claro, todo mundo sabe disso, não é? Todo mundo sabe disso. Sabe não, irmãos? Sabe não. Como assim não sabe não? Vamos ver se você sabe. Quando alguém diz assim, este é o meu Pai, na cultura e no entendimento bíblico e na época de Jesus, significava que alguém estava dizendo, este é o homem responsável pela minha vida diante de Deus. Este é o homem que Deus colocou para suprir a minha vida com alimento, proteção e direção. Um pai não é alguém que gerou biologicamente, mas alguém que promoverá fortaleza, firmeza, proteção, sustento. Isso significa, e aí vem, né? Eu quero até dizer para você, já está aberta as vagas para o curso Homem ao Máximo. Se você não fez, já peço que você garanta a sua vaga. Você pode falar no final do culto com o Enoque. Cadê o Enoque? O Enoque está ali atrás. Então você fala ali com o Enoque, dê seu nome, e ele vai orientar você e garante sua vaga. Nós precisamos, qual é o alvo do curso Homem ao Máximo? Nós temos esse curso como uma ferramenta para ensinar, para direcionar os homens na Escritura sobre o papel dos homens e o papel do homem na família, na igreja, na sociedade. O pai é aquele que protege sua casa, é aquele que dá condições, aquele que provê o sustento, aquele que dá direção. O homem no governo, ele dá direção. E essa direção recheada com a palavra de Deus. Então, quando Jesus disse aos discípulos, Pai nosso que estás no céu, assim que vocês vão orar, eles estavam já começando a oração. Nós cremos que o Senhor nos dá direção, o Senhor nos dá proteção, o Senhor nos dá sustento. A declaração, Pai nosso que estás nos céus, é a frase que devemos iniciar com Deus, já declarando quem Ele é para nós, irmãos. Então, o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, a minha oração exalta a Deus dizendo que o Senhor seja separado e todos tenham o teu nome acima de todo nome. O santificado seja o teu nome aqui. Jesus está dizendo aos discípulos que vocês orem para que reconheçam a Deus como aquele que está acima de todo nome. Essa é a atitude da igreja, o alvo de oração da igreja. E aí então, verso 10, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele aqui diz, olha, você deve estar envolvido com oração para que a manifestação de Deus se dê completa na terra e no céu. Dependendo da tradução, o entendimento é assim como no céu há harmonia, fidelidade, haja também na terra. Então o alvo de oração, para você orar sem cessar, é esse segundo a oração modelo. Versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, o sustento dai-nos, Senhor, nos dê hoje. Verso 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A dívida aqui está falando de pecado.
Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não era dívida financeira, irmãos. Não se paga a Deus, né, uma dívida. Senhor, perdoa minha dívida aí que eu tenho contigo, porque eu tenho perdoado os que me devem financeiramente. Não, aqui não é finanças. Aqui é uma falta, um pecado, uma dívida com Deus. E o ensino de Jesus é: se eu quero ser perdoado, eu devo liberar perdão. Meu irmão, se você não consegue liberar perdão sobre uma pessoa, a sua vida depende disso. Se você não consegue perdoar essa pessoa que te fez mal, você passará a não ser perdoado também. Aliás, o texto é mais enfático ainda. Eu não vou orar com essa crise. Não. Eu não vou orar para que eu consiga liberar perdão. Perdão é uma decisão. Eu vou orar já tendo perdoado as pessoas. Já tendo perdoado. Eu me lembro dessa experiência, né? Eu era líder da juventude e eu estava bem aborrecido com o líder da igreja, um comportamento avesso ao que ele declarava, e eu fiquei muito mal com aquelas informações, e era verdade tudo. Era uma pessoa que estava vivendo avesso ao cristianismo, e era uma liderança da igreja. Eu estava de um jeito tão chateado, magoado, que eu não conseguia ouvir a voz da pessoa na igreja. Estava mal. Aí eu fui refletir, eu digo: meu Deus, eu não posso viver assim. Eu não estou conseguindo amar essa pessoa. Meus irmãos, entrei num processo de jejum, porque o negócio era feio no meu coração. Ele tinha feito males ao meu pastor, eu estava bem entristecido, e aquilo eu fui deixando e foi piorando. Eu entrei num jejum, lá pelo 3º dia, declarando: meu irmão, eu amo o irmão fulano no amor de Jesus. Eu declaro perdoado esse irmão. O perdão não está ligado à conduta das pessoas, irmãos, está ligado à minha. E eu me lembro, irmãos, que lá pelo 3º dia, nós fomos a uma reunião comum da igreja, ele estava lá. Eu não conseguia ouvir a voz dele, e eu queria sair de perto. Eu me lembro que agora, ouvindo a voz dele, eu tinha vontade de ficar perto. Irmãos, eu senti um amor por aquele irmão, que dava vontade de abraçar ele. E aí você me pergunta: pastor, e ele mudou? Não, meu irmão, não mudou não, piorou até. Eu estou rindo, não dessa causa, mas do fato de Deus ter me mostrado algo pessoalmente. Quem foi abençoado fui eu de liberar perdão sobre a vida dele. Muitas pessoas não perdoam porque a pessoa que lhe feriu ainda não mudou de vida. Você que foi chamado a servir a Deus, você que foi chamado à obediência, e a sua obediência não está conectada à conduta dos pecadores, mas está conectada à conduta de Jesus. E Jesus venceu na cruz do Calvário. Então eu quero dizer a você: você precisa agir dessa forma. Meus irmãos, o meu coração foi cheio. Depois ele se converteu, mudou de vida, até foi ao ministério pastoral e foi um plantador de igrejas no estado do Acre. É ainda, aliás. Deus abençoou e mudou a vida dele, irmãos. Ele procurou o pastor, pediu perdão por todos os males que fez, anos depois. Mas eu fui sarado lá naquele tempo. E, irmãos, aquilo mudou a minha vida completamente, aquela experiência. Aliás, eu nunca mais fui a mesma pessoa depois daquilo. Uma facilidade para perdoar. Uma liberdade para perdoar. Irmãos, não importa o que me façam, eu já declarei que vou perdoar em nome de Jesus, porque eu declarei que minha vida pertence ao Senhor, e nessa decisão já está incluso a conduta ligada à obediência. Então aqui na oração de Jesus, ele está ensinando que você vai chegar para pedir perdão pelo seu pecado, já tendo perdoado as pessoas. Como é que acontece normalmente? A pessoa vai orar a Deus, mas está carregada com um monte de situações.
Então o texto segue, versículo 13: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Depois de pedir pelo perdão dos pecados, ele ensinou também que você deve orar pedindo livramento das tentações. Não é livrar de ser tentado, porque é impossível isso acontecer. Você será tentado, mas você será livre de cair nas tentações. Não nos deixeis cair em tentação. Veja, não está escrito tira as tentações, mas é não nos deixeis cair em tentações. O apóstolo Paulo foi tentado, os apóstolos foram tentados, todos foram tentados, até Jesus. Mas o cair em tentação, o Senhor pode nos livrar. Não vou cair. Eu sei que na minha caminhada serei tentado, mas não vou cair, porque essa é a minha oração e o Senhor me livrará. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Diga amém, eu recebo, meu irmão. E aí ele nos ensina a terminar a oração, porque teu é o reino, o poder, repita aí comigo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como é que nós vamos terminar a nossa oração? Nós vamos terminar dizendo, porque quem manda é o Senhor. Quando Jesus disse, teu é o reino, quem reina é o Senhor. Teu é o reino. Lembra de Isaías? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Qual era a declaração de Deus sem ter dito uma palavra? O trono de Uzias está vazio, mas o meu nunca fica vazio. E ele não é um trono da terra, é um trono alto e sublime. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão. Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir você orando, declarando que Ele é seu Pai, que o nome dEle seja exaltado sobre todo nome, que venha o reino dEle sobre esta terra, que você ore pedindo pelo pão para o alimento, pelo seu sustento, que você se apresente a Deus já tendo perdoado quem te causou mal, e você então pedirá pelas suas faltas a Deus. E você deve se apresentar a Deus dizendo, Senhor, livra-nos de cair das tentações, livra-nos do mal. Mas você deve encerrar todas as suas petições, declarando que quem tem o poder é Ele, e que a glória é dEle. E você deve encerrar dizendo amém. Amém significa assim seja. Assim seja, que o teu nome seja exaltado. Assim seja, que o Senhor seja sempre o nosso Pai. Assim seja, que venha o teu reino. Assim seja, que o pão seja dado. Assim seja, que o Senhor nos livre de cair em tentação. Assim seja sempre o teu nome exaltado. Portanto, fique de pé e vamos pôr em prática o que acabamos de ouvir. Convidar o Ministério de Louvor para vir aqui rapidamente. Feche os teus olhos. Agora levante as suas mãos. Em nome de Jesus. Qual a aflição do seu coração? Como é que você vê aqui hoje? Como é que está aí o seu coração? Agora coloque diante de Deus essa necessidade. O que é que tem afligido você? Coloque diante de Deus agora. Se é a sua saúde, talvez você está agora sentindo muita dor, está com dificuldade, você veio se arrastando de tanto desânimo que você estava. Meu irmão, coloque diante de Deus agora isso. Em nome de Jesus, sejam os céus abertos, que você seja abençoado, abençoada, que a sua vida seja próspera espiritualmente, materialmente, que o Senhor Deus faça fluir a sua presença, que você seja cheio de humildade e que a partir de hoje você se apresente realmente como alguém
que Deus é o único que pode te ajudar, você se apresentará com o coração quebrantado, completamente dependente do Senhor. Em nome de Jesus, seja o poder do Espírito liberado sobre a sua vida, e você seja renovado na sede e na fome de buscar a presença do Senhor. Seja renovado o seu coração no prazer da presença do Pai, o anseio por orar. Meus irmãos, orar é falar com Deus. Que coisa extraordinária falar com Deus. Então, seja abençoado em nome de Jesus. Seja a presença de Deus agora liberada, curando o seu corpo, restaurando o seu corpo. Pai, abençoa todos aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, os que estão em casa, os que estão acompanhando esse culto agora. Abençoe o Lucas, abençoe, Senhor, cada um que está participando. Sim, meu Pai, toma em tuas mãos, meu Deus, as famílias. Nós clamamos pedindo, Pai, levante este teu povo para orar, para clamar ao Senhor de forma incessante. Seja assim, meu Pai, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus,